Thiago, aproveita agora e traz a história da Feleza para nós, como foi, porque a Feleza, na verdade, foi pioneira nesse mercado. A história da Feleza, assim, de um modo geral, a gente é recente. Então, quando eu falo de empresários mais experientes, é porque, de fato, não é uma questão etária. É uma questão que a gente está no comando de empresa há pouco tempo. Porque a Feleza está desde 89, né? Isso, o Ferdinando, que é o sócio fundador, que continua nosso sócio até hoje, ele iniciou em 89, mas eu digo que está no DNA dele, porque a família também empreendeu. A família antes dele também empreendeu, em outros, sempre no ramo de metalúrgica, né, metalurgia, sempre empreendeu. Então tem diversos parentes dele, primos, assim, que são empresários de diversas áreas, mais de componentes mecânicos, e ele seguiu para essa linha depois de se experimentar como parte da operação da família, ele seguiu na linha de empreender também. Então, em 89, ele abre esse CNPJ, ele abre essa empresa, e ele, no começo, ele tem essa busca por identidade, ele sabe, ele tem capacidade técnica e ele tem essa busca por identidade, assim, que produto que eu vou ofertar para fazer sentido. Então, a empresa, nesse momento, vai se descobrindo, e a partir dos anos 90, daí ele decola em churrasqueira a carvão. Ele foi, de fato, pioneiro nesse mercado, um mercado que depois foi, enfim, se expandiu muito, porque a necessidade de churrasqueiras, que uma vez era num salão de festas, virou uma necessidade... Quase que uma por residência, gente. Isso, domiciliar, assim, as famílias querem ter o seu espaço. E a construção civil seguiu nessa mesma linha, o que catapultou o negócio. E ele trabalhou muito bem nesse sentido de fornecendo e inovando. Então se fornecia churrasqueira a carvão tradicional, depois se fornece outros tipos, grelhas móveis. Então, hoje o range de produtos que foi sendo desenvolvido vai desde de uma churrasqueira tradicional, rotativa convencional, até uma churrasqueira com um nível de automação residencial plena, assim. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. E junto com isso ele foi desenvolvendo produtos da área elétrica, da área de gás, sempre pensando na cocção do alimento e sempre na experiência do usuário. Então, qual que vai ser a satisfação desse cara? Qual que é o barato desse cara? Esse cara gosta de assar a churrasqueira com menos trabalho enquanto ele aproveita com a família. Não, esse cara curte o processo do churrasco. Então ele sempre foi entregando nesse sentido. Por isso que a linha hoje de produtos são linhas grandes, mas a gente divide no tipo de cocção. Carvão, que é onde a empresa surgiu. A gente vai ter a parte elétrica, a gente vai ter a parte a gás. É uma das poucas empresas do segmento que tem a tríade de família. Mantém as três. As três. A parte de carvão que nasce o negócio, foi a catapulta para as outras. A gente possui a inovação como core, tanto que a gente tem patentes de alguns produtos que a gente desenvolveu internamente. E nesse sentido, eu vou nascer como a minha proximidade com a empresa nasce como cliente. Assim como a minha proximidade com a Union nasce agora dividindo a mesa com o Luciano, mas nasceu como cliente, como consumidor. O Ferdinando, numa necessidade de expor o seu catálogo, solicitou, eu tinha recém me mudado, se ele podia gravar uma ação comercial na minha casa. Então, tu já conhecia ele? Já conhecia ele. Conhece ele há quanto tempo? Conheço ele há uns 15 anos, mais ou menos, um pouco mais, de repente. Mas nesse momento eu ia me casar, eu estava me mudando, e ele disse, posso aproveitar o teu apartamento? Daí, a venda foi... Deixa eu perguntar para quem manda lá. Isso. A venda foi duríssima, porque eu disse, não, tu pode usar. Minha esposa, se eu posso. Se eu posso, se eu quero. Se eu quero, não. Eu só quero a churrasqueira de graça. Daí ele disse, de graça eu não consigo, mas preço de custo e tal. É o Thiago. Daí ele fez preço de custo e eu nasci assim, eu criei a satisfação, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer churrasco, eu sempre fui de comer churrasco, mas eu não era o piloto. E com aquele produto que é a Versa, que é uma patente nossa, uma grelha móvel, espeto rotativo, assim, é o que tem na casa.
Similar. Tá. A gente andou nesse sentido. E eu comecei a assumir o protagonismo da refeição no final de semana. Olha aí. E nesse sentido eu me aproximei e comecei a prestar serviço na Feleza. Agora a gente faz um corte e puxa a minha história nessa empresa. Junta isso aí. Eu vim de 10 anos numa empresa que é líder em utilidades domésticas. Eu tenho o aço inox que a gente usa na Feleza, é uma paixão antiga. A minha formação técnica é para isso. Então eu começo a prestar serviço para a Feleza nesse sentido, depois de ter saído dessa empresa que eu trabalhei mais de 10 anos. Eu saio e vou prestar serviço em outras empresas. E a Feleza foi uma delas, a proximidade foi tanta. Que ano era isso? A sinergia foi tanta. A gente presta serviço para a Feleza já há uns 3, 4 anos. Okay. Então é uma história recente. Uhum. E no sentido prático, assim que a gente se aproximou, a conexão foi instantânea. Então eu e meu sócio principal dessa prestação de serviço, que é o Joel Balotin, a gente se uniu ao Ferdinando, fez uma proposta a ele, e nos últimos 2 anos a gente vem trabalhando juntos. Ele vendeu uma participação para nós para que a gente pudesse assumir esse protagonismo e começar esse desenvolvimento. Bom, somos 2 caras de indústria, e esse desenvolvimento ficou marcado dessa forma. Nós primeiro agredimos a indústria para deixar ela com a nossa formatação, com a nossa organização, com a nossa cultura empresarial. Perfeito. Para depois olhar e dizer assim, tá, agora nós precisamos que o Ferdinando volte, se aproxime novamente, porque a gente precisa pegar esse lado dele do desenvolvimento. E o casamento foi perfeito com a Casa Design, porque no primeiro produto completamente diferente, que é um forno de pizza, ainda não está no nosso espaço, mas o modelo piloto dele ficou pronto no dia que a gente teve a primeira conversa. E hoje ele está cedido para empresas que fazem pizza para a gente botar ele como uso agressivo. Não quero dizer nada, mas significa que ele vai vir para casa também. Mas não existe a menor dúvida desse forno estará aqui. Pizza combina com isso, que também tem uma combinação já dá para nós. Com relação a isso, porque é justamente... Nem só de churrasco vive o homem. Então, a gente parte da ideia de que a experiência tem que ser parte do processo. E o Ferdinando sempre nos deu essa referência cultural. A experiência tem que ser parte do processo. Nós nunca vamos vender um produto que não tenha uma experiência associada. Exato. Sim. Então, o forno de pizza também tem isso. O fazer a massa é um processo. Então, para aquele cara que tem a satisfação disso, nós queremos ter um produto para atender. E principalmente porque o churrasco está muito, né, dentro da nossa cultura, do gaúcho e tal, como realmente um momento assim do domingo, claro, família, com amigos, etc e tal, né? E a pizza também, né? E claro, tá tudo muito, muito ligado. E a quebra de paradigmas para nós assim é fundamental no sentido de existir como empresa. Então, para uma empresa gaúcha trabalhar elétrico, gás, o Ferdinando foi muito inovador e transgressor no seu mercado. Né? Para entender que, independente da necessidade do indivíduo, a gente tem que atendê-lo. Se a gente se propôs, como missão da empresa, participar dessa experiência dentro da cozinha, da sala do cara, a gente tem que fornecer subsídio para que ele participe de uma forma ativa no mercado inteiro. Isso não nos afasta em nada das nossas raízes aqui, tanto que a gente atende carvão, a maior satisfação que a gente tem é chegar na casa de um amigo e encontrar uma churrasqueira Feleza. E esse é o histórico que o Ferdinando traz, assim. Às vezes a gente encontra as primeiras churrasqueiras instaladas, ou seja, de 30, 35 anos, e elas estão operacionais. Então dá um sentimento de participar de uma história maior do que a gente. Eu escutava o Luciano falar de 86, 80. A Feleza foi fundada em 89, eu sou de 86, eu nasci nesse momento. Então, a gente encontrar um produto que é da nossa geração funcionando é uma satisfação. Óbvio, né? A gente gostaria de vender outros produtos, acrescentar o design dessa churrasqueira, porque muito mudou na percepção de produto dos clientes. Mas
a gente tem uma satisfação de que por 30, 35 anos, essa churrasqueira participou dos momentos familiares Quanta história não daquele tem, nicho. Quanta história não tem. Sabe? Muita Então, emoção nessa. existe uma satisfação muito grande em participar dessa história. E o Ferdinando teve essa luz para nós, né? Não sei se para ele, mas de nos fazer parte desse e nos empoderar ao ponto da gente estar aqui, assumindo protagonismo, assumindo a frente. Então, E Thiago, como que foi pra ti, assim, quando tu entrou pro negócio, né? Tu visualizou, interessante, casa, né? Conheço o Ferdinando, conheço a empresa, toda essa questão. Como foi pra ti quando o teu início, o teu start lá dentro da Feleza, né? Nesse tempo, e como foi o início pra ti? Então, como a prestação de serviço ocorria antes da nossa entrada por isso eu estava falando das coincidências, assim. A gente instrumentou a empresa, falando agora da indústria Feleza, a gente transformou ela numa empresa de dados, tanto da produção quanto do comercial. A gente digitalizou a empresa. A parte da nossa aproximação foi essa digitalização, tanto de canais de venda, quanto de operações industriais. A gente tinha um nível de informação absurdo da empresa. Tanto que eticamente foi complicado a gente colocar preço. A gente teve que dizer para o Ferdinando fazer preço, porque a gente conhecia exatamente a empresa num nível e foi uma abordagem que ele proporcionou para a gente. Depois que a gente sinalizou que a gente tinha interesse, ele nos deixou as cartas na mesa, livros abertos, vejam tudo que vocês precisam ver. Então foi uma aproximação que ocorreu naturalmente, e o empoderamento que ele nos deu desde o começo para tomar decisões assim, foi absurdo. O nível de desprendimento que ele tem, de confiança que ele tem em nós, absurdo ao ponto da gente retornar com mais informação do que a gente retornaria. Ferdinando, tá acontecendo isso. Ok, guris, toquem. Então eu e esse sócio entramos na operação e a gente, eu trabalhei 10 anos em utilidades domésticas, a gente é apaixonado pelo que faz. A satisfação recentemente eu fui num sítio de um amigo daqui de Bento Gonçalves, e eu escutei as outras pessoas falando do nosso produto, assim. Por que tu não me ofereceu com esse acabamento de vidro e tal? Daí eu disse, porque esse é o projeto piloto, foi a primeira vez que a gente fez. Então, a gente participa de um momento muito ativo das empresas, e isso traz uma satisfação pessoal gigantesca. E na questão de produtos, tu saberia dizer quantos produtos ou quais são os principais produtos que vocês têm na linha? Então, tu já traz a questão do forno? Sim, na realidade a gente tem 3 linhas principais, mas a gente tem mais de 200 itens ativos no nosso catálogo, né? Então tudo que tu imaginar de churrasqueira a carvão, a gente já fez, possui projeto. Se o cara tem uma necessidade específica, a gente faz sob medida, então não existe como a gente não ter uma solução para atender. Falando especificamente de carvão, a gente tem 4 linhas principais, são as rotativas com algum nível de automação, gourmet, versa, são diversas linhas no carvão. E a possibilidade de fazer conjunção disso. Vamos botar uma bifeira do lado, que o pessoal não gosta que fique cheirando a casa, a gente tem essas composições para fazer. Na parte de elétrica, nós temos elétrica de embutir, churrasqueiras de embutir, churrasqueiras de bancada e gás da mesma forma. Existem outras linhas que a gente possui, que são sistemas cooktop, que a gente chama, que são estações de churrasco que ficam embutidas não numa parede, ficam embutidas numa pia, com acesso ao catálogo, para que as pessoas possam consultar as nossas linhas e participar disso de uma maneira ativa. O forno de pizza é de fato a novidade que 2025 vai trazer. É um forno de pizza que ele nasce elétrico, a gente chama ele de semi-profissional, apesar do acabamento dele, porque ele consegue, e isso nos testes a gente já está tratando, ele consegue assar uma pizza em 3 minutos, 2 minutos. Então é uma agressividade grande para a gente dizer que ele é uso só domiciliar, né? Se o cara quiser ter
uma capacidade maior, a gente vai entregar isso. De uma maneira geral, tudo que tu pensar em carne assada, nós Consegue entregamos. Mas o indivíduo não come carne. Para assar legumes também funciona. Em 2024 a gente lançou uma linha de camping, né? Que nossa linha é uma segunda marca, que é Capincho, que são marcas de camping, que também está lá no nosso site, que é literalmente para portabilidade desse momento. Entendi. Tá no camping também, a Feleza poder acompanhar as pessoas fora também. Mas o nosso público-alvo é o indivíduo interessado em assar. Tá. Vou pedir pro Thiago falar do produto que ele tem aqui na casa, lá na área gourmet. Então, para a Casa Design Serra, a gente quis trazer, como o espaço é muito grande, a gente quis trazer uma composição. Trazer uma churrasqueira convencional, rotativa, que vai ter os espetos encaixados no fundo, para que fique mais aberto o acesso, juntamente com coifas, com abordagem, mas ela foi feita sob medida para a Casa Design Serra. Qual que é a ideia dessa churrasqueira? Ela é para transmitir a amplitude que o espaço proposto tem. Então ela é uma churrasqueira que blinda, além do design, que vocês vão poder, a gente pode linkar fotos, além do design dessa churrasqueira ter ficado bastante bonito, vocês vão ver que ela transmite a capacidade de atender aquele espaço de uma maneira muito funcional e pouco onerosa em termos de trabalho. Ou seja, o churrasqueiro ele pode ser parte da conversa enquanto ele está ocupando o nosso espaço. Então vai estar lá degustando o whisky da Union e vai estar com um olho na churrasqueira. Qual que é o objetivo principal? É mostrar literalmente nessa churrasqueira que a gente vai ter instalada a capacidade de entrega e a customização que a gente tem propostas, tanto em sistemas de coifa, de exaustão, quanto em churrasqueiras de carvão tradicional. Ela não é uma linha gourmet, não é uma linha de entrada da empresa, mas ela é, pelo contrário, ela é a linha premium, ela é o lançamento 24 para 25, o que a gente tem de opcionais é acabamento, cores, enfim, a gente escolheu, como o aço inoxidável está no 304, está no DNA da empresa, a gente escolheu deixar exposto justamente para mostrar o acabamento, que é particularmente como eu gosto das composições de cores, tanto em coifa quanto em churrasqueiras existem e a gente pode trabalhar nesse sentido. Espetáculo, espetáculo.